Bom dia a todos. Eu sou Alfredo Nastari, editor da edição brasileira de China Hoje. É com grande satisfação que eu recebo aqui nossos convidados para o lançamento da nossa edição especial, A Governança da China sob a liderança de Xi Jinping, por ocasião das comemorações do centenário de fundação do Partido Comunista Chinês. Estarão aqui conosco o embaixador da República Popular da China no Brasil, Sr. Yang Wanming, o ex-presidente da Câmara dos Deputados e ex-ministro Aldo Rebelo, o professor de Direito Internacional da Fundação Getúlio Vargas Rio e da Universidade Federal Fluminense, Evandro Carvalho, e a pesquisadora Karen Vasquez, da Universidade de Fudan. Antes, contudo, eu queria passar a palavra para a Graça Wei, da nossa redação em Pequim, que irá fazer uma breve apresentação da revista e da sua edição especial. Graça, por favor. Obrigada. Excelentíssimos senhores, embaixador Yang Wanming, senhor Aldo Rebelo, ex-ministro da Defesa e da Ciência e Tecnologia, professor Evandro Carvalho, professora Karen Vasquez, bom dia a todos. É com profunda honra e orgulho que me dirijo a tão distinta audiência, em nome da revista China Hoje, neste lançamento da edição especial. E queria, em primeiro lugar, agradecer os apoios da Embaixada da China no Brasil na divulgação da revista, as opiniões construtivas do Núcleo de Estudo Brasil-China da Escola Direito da FGV no Rio de Janeiro e os artigos informativos e profundos dos especialistas para esta edição especial. Também queria dar os meus cumprimentos sinceros aos participantes do lançamento de hoje. 2021 marca o 100º aniversário da fundação do Partido Comunista da China. Neste ano memorável, a revista China Hoje elaborou esta edição especial tendo a governança da China sobre a liderança de Xi Jinping como tema principal. Discutimos os impactos do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era para a China, a ordem e a governança internacionais pós-pandemia e as cooperações sino-brasileiras. Incluímos 22 artigos que abordam várias perspectivas como alívio da pobreza, conservação da energia e redução de emissões de gases poluentes, inovação científica e tecnológica, combate à Covid-19, diplomacia, participação na governança global e cooperação China-Brasil. Dividimos os textos em 4 seções. São elas: governança, diplomacia, políticas e sociedade e as cooperações entre os nossos países. A publicação desta edição tem a sua importância, pois esperamos que ela seja uma plataforma para os leitores brasileiros conhecerem a história e o desenvolvimento do partido, a integração chinesa no mundo e, sobretudo, a China atual. E que seja uma referência para as cooperações sino-brasileiros no futuro. Também esperamos que a edição possa ajudar a confiança e benefício mútuo, construindo uma ponte de informação, cooperação e amizade. Na verdade, ajudar o mundo a conhecer a China é o núcleo do trabalho da revista China Hoje, China Today, em inglês. Foi fundada pela presidente honorária da China, Song Qinling. É uma revista abrangente mensal, publicada em 10 edições, impressas e 7 edições digitais, de 7 idiomas no total: chinês, inglês, espanhol, português, francês, árabe e turco. A edição em inglês da América do Norte, as edições espanholas de México e Peru. A edição em português, a edição em árabe e a edição turca são impressas e distribuídas, respectivamente, nos Estados Unidos da América, México, Peru, Brasil, Egito e Turquia.
China hoje cobre todos os aspectos da China atual, incluindo economia, política, cultura, sociedade e meio ambiente, com ênfase na abertura e reforma da China, a vida do povo e as relações internacionais. Fazemos reportagens e análises oportunas e abrangentes sobre os últimos acontecimentos, as principais políticas, posições e opiniões da China e sobre os eventos globais. A edição bimensal da língua portuguesa é a edição mais nova. Foi lançada em 2015 no Brasil. Até hoje, publicamos 34 edições no total. Por causa da pandemia, neste ano, alteramos temporariamente para a edição trimestral. Temos também a conta oficial no Facebook, que é atualizada todos os dias. Após a edição especial do Blitz em 2019, esta é a nossa segunda edição especial publicada no Brasil. Esperamos que esta edição possa captar a atenção generalizada do público brasileiro e que no futuro os acadêmicos e colegas da embaixada continuem a apoiar o trabalho da revista China Hoje. Por fim, desejo um sucesso absoluto do lançamento de hoje. Muito obrigada. Muito bom. Muito obrigado, Graça. Há 6 anos nós estamos juntos neste desafio de trazer a melhor informação sobre a política, a economia, a diplomacia e cultura da China para os brasileiros, uma tarefa que é gratificante. Eu gostaria agora de passar a palavra aos nossos convidados, começando pelo professor Evandro Carvalho, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro e da Universidade Federal Brasileira. Evandro é também o editor-chefe de China Hoje no Brasil. Por favor, Evandro, a palavra está com você. Muito obrigado, Alfredo Nastari. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder compartilhar algumas reflexões aqui numa mesa tão distinta, na presença do embaixador da República Popular da China, o senhor Yang Wanmin, do ex-ministro da Defesa, da Ciência e Tecnologia, o senhor Aldo Rebelo, e da professora, pesquisadora da prestigiosa Universidade Fudan e amiga Karen Vasquez. Bom, as conquistas socioeconômicas da China são indissociáveis da liderança do Partido Comunista da China, que neste dia 1º de julho deste ano celebrará os 100 anos de sua fundação. Falar da economia da China como a segunda maior do mundo, do seu êxito na erradicação da extrema pobreza, de seus avanços tecnológicos, de como a modernização de sua infraestrutura integrou o país e organizou de modo mais eficiente a mobilidade nas grandes cidades, falar de seu avanço no desenvolvimento de uma sociedade ecológica, etc., é falar também, ainda que indiretamente, do seu modelo de governança. Em países ocidentalizados como o nosso, o conhecimento sobre a governança da China é ainda superficial e estigmatizado, porque refém de uma visão de mundo que atribui uma conotação negativa a tudo que não se enquadra no modo ocidental de organização econômica e social da sociedade. O Ocidente, que atualmente parece estar em uma trajetória de reversão das conquistas iluministas, faria bem a si mesmo se ampliasse, sem preconceitos, o seu olhar sobre a China para compreender outras dimensões produtoras do desenvolvimento deste país. Para tanto, é preciso lançar luz sobre aquilo que o Ocidente insiste em deixar na escuridão ou não querer admitir que o Partido Comunista da China foi o principal responsável pela revitalização da nação chinesa. No âmbito econômico, a China ainda é vista sob a ótica de uma economia impulsionada por empresas estatais que teriam monopólio em setores que seriam fechados para as empresas privadas. Na lista da Fortune Global 500, há 109 empresas chinesas, sendo a maioria delas estatais. Mas desde os anos 1980, a China vem promovendo reformas destinadas a ampliar o papel do mercado. Foi naquela década que surgiu a Huawei, hoje a maior fornecedora de equipamentos para telecomunicações e líder na revolução 5G no mundo, e a Lenovo, que foi eleita em 2017 a marca chinesa com maior presença global. No final da década de 1990, surgem algumas empresas que se tornaram gigantes do mercado, dentre elas o grupo Alibaba, Tencent e Baidu. Estas 3 empresas, juntamente com a Xiaomi,
entraram na lista das 50 empresas mais inteligentes do mundo, segundo a MIT Technology Review em 2015. Desde a crise financeira global de 2008, o setor privado da China tem se acelerado e se tornado o principal motor do crescimento econômico do país. Atualmente, o setor privado contribui com 60% do PIB chinês. Para os que ainda dizem que a China tem um sistema educacional que não estimula a inovação, vale lembrar que, de acordo com os dados da Organização Mundial de Propriedade Intelectual, a China assumiu o primeiro lugar na corrida global de patentes em 2019 e manteve-se na liderança em 2020, superando os Estados Unidos, que ocupavam o pódio há mais de 40 anos. A China teve um aumento de 16% de pedidos de patentes com relação ao ano anterior, contra apenas 3% dos Estados Unidos. Segundo o Ministério da Ciência e Tecnologia da China, o país conta com 115 parques científicos nas universidades e mais de 1.600 incubadoras que fornecem apoio aos novos empreendedores. Atualmente, a China tem a maior população de usuários de internet no mundo e prevê um novo crescimento na indústria de tecnologia da informação em 3,3 trilhões de yuan até 2024. Na educação, o país obteve um feito notável no QS World University Rankings, emplacou 12 universidades entre as 100 melhores do mundo. A Tsinghua University ocupa a 15ª posição, a melhor posicionada dentre as universidades chinesas, deixando para trás universidades como Yale, Columbia e Cornell. A Fudan University, que a Karen está lá como pesquisadora, é a terceira, também está entre as 100 melhores do mundo e a terceira melhor da China. A mais caricata visão sobre a China é aquela que afirma se tratar de um país fechado para o mundo. Entretanto, além das conquistas apontadas anteriormente que contradizem esse discurso, há ainda outros dados dignos de nota. A China, com seus 1,4 bilhão de habitantes, tornou-se o maior contribuinte para o turismo mundial. Em 2018, foram 150 milhões de viagens ao exterior. Segundo a Organização Mundial do Turismo, os chineses ultrapassaram os americanos e os alemães como os turistas que mais gastam. Com a pandemia, o turismo se arrefeceu, mas em poucos anos deverá retomar seu ritmo anterior. Se considerarmos que pouco mais de 10% da população chinesa tem passaporte, há um potencial de expansão no pós-pandemia que está relacionado a outro dado importante, qual seja a sua imensa população de classe média, que já soma 400 milhões de pessoas e deverá dobrar até 2035. Trata-se de um mercado consumidor que terá impactos profundos no mercado global, o que também significará o aumento das importações chinesas e das oportunidades de negócios dentro do país. Atualmente, o governo chinês iniciou um processo gradual e controlado de abertura do sistema financeiro. Os investidores estrangeiros estão ávidos por entrar no crescente mercado chinês de gestão de ativos, avaliado em cerca de 121 trilhões de yuan, aproximadamente 19 trilhões de dólares. Recentemente, o Goldman Sachs estabeleceu parceria com o Industrial and Commercial Bank of China, o ICBC. O JP Morgan, a francesa Amundi e a britânica Schroders seguem o mesmo caminho de parcerias com bancos chineses. Desde 2016, o yuan integra a cesta de moedas de reserva do Fundo Monetário Internacional, ao lado do dólar, do euro, da libra esterlina britânica e do iene japonês. Esta é uma etapa essencial para a internacionalização da moeda chinesa, que agora está sendo testada em sua versão digital. Nesta equação, deve-se levar em conta que a China é a maior parceira comercial de mais de uma centena de países, aumentando ainda mais as chances de transações financeiras no comércio internacional serem feitas em yuan. Olhando para o futuro, é preciso estar atento ao que estabelece o 14º Plano Quinquenal, aprovado em março deste ano pela Assembleia Popular Nacional, o Legislativo chinês. Há uma clara orientação para o investimento em tecnologia e inovação, que abre possibilidades de parcerias múltiplas com empreendedores de outros países. Do ponto de vista da governança, há uma preocupação com a sustentabilidade traduzida no crescimento com qualidade. E o compromisso também explícito dado pelo governo de aumentar as importações, facilitar o acesso ao seu mercado, promover um ambiente de negócios de classe mundial e a cooperação internacional por meio do apoio à Organização Mundial do Comércio, à Parceria Econômica Regional Abrangente, ao G20, que o Brasil faz parte, ao BRICS, que o Brasil também faz parte, e ao mais ousado projeto de integração econômica deste século XXI, que é a iniciativa Cinturão e Rota.
No ano do centenário de fundação do Partido Comunista da China, a China celebra também a maior das conquistas civilizatórias que um país pode ter, a erradicação da extrema pobreza. E esta conquista só foi possível em razão do seu modelo de governança, que evoluiu a partir da experiência histórica concreta do partido e à luz da sabedoria e do modo chineses de buscar soluções, sem deixar de aprender com o mundo aquilo que fosse útil para o povo chinês. Há uma antiga lição que encontramos no fim do século XIX, quando a China ainda buscava formas de promover o seu autofortalecimento, que expressava a seguinte ideia: ensinamentos chineses como base, estudos ocidentais para uso. Claro que esta frase precisa ser contextualizada naquela época, mas evidencia que, diferentemente do Ocidente, que rejeitou os ensinamentos chineses, a China, diante das circunstâncias vividas, procurou estudar e aprender com o Ocidente. Se o partido celebra os seus 100 anos, é porque soube ser resiliente e paciente para aprender não só com seus próprios êxitos e fracassos, mas também com o mundo. O chamado socialismo com características chinesas condensa uma realidade institucional, política, econômica e social resultante de um processo histórico que pediu emprestado elementos do socialismo soviético no passado, incorporou elementos do capitalismo ocidental mais recentemente e cada vez mais deixa aflorar em suas instituições práticas e ideias daquilo que é próprio do solo da cultura chinesa. É desde esta perspectiva que se deve procurar entender a China e o significado de expressões inscritas no preâmbulo da Constituição deste país, tais como economia de mercado socialista, democracia socialista e sistema jurídico socialista. São expressões que, sob o ponto de vista de uma ortodoxia liberal capitalista, encerrariam contradições em seus termos. Mas, sob o ponto de vista da cultura política chinesa e do seu processo histórico, guardam uma coerência. Quem quer enquadrar a realidade jurídico-política da China nos termos que embasam a compreensão das democracias capitalistas do Ocidente, falará a língua dos ocidentais, mas não a dos chineses. Para entender a China, é preciso analisá-la do ponto de vista chinês, até para poder identificar, em meio aos interesses múltiplos no país, as contradições econômicas e sociais que lhe são próprias. As políticas protecionistas que estão ganhando espaço na agenda de vários estados, mais o crescente déficit de legitimidade e de eficácia de organismos internacionais que lidam com questões relacionadas à economia mundial e à saúde global, são os desafios atuais. E nenhum problema internacional será resolvido sem a participação da China, devido à sua dimensão populacional e seu peso econômico. E os desafios internos da China não serão equacionados sem uma inserção equilibrada do país no mundo. Equilíbrio é a palavra. Resta saber se saberemos caminhar com racionalidade nesta nova realidade internacional. Por fim, o trabalho destes 22 autores e autoras brasileiros nesta edição especial da China Hoje abrange diversos temas e é apenas uma pequena amostra do que todos eles e elas vêm produzindo ao longo destes anos. É preciso que o Brasil leia estes autores, porque conhecem profundamente a realidade chinesa, mais do que muitos autores estrangeiros que pouco contato real têm com a China. O trabalho destes 22 autores e autoras brasileiras é um trabalho em prol do conhecimento sobre a China e do diálogo construtivo que interessa ao Brasil. Por isso que saúdo essa iniciativa da China Hoje e agradeço a oportunidade de poder estar aqui compartilhando com vocês umas breves reflexões. Muito obrigado. Muito bom. Obrigado você, Evandro. O Evandro tem sido um grande companheiro nessa jornada da China e seguramente é hoje uma das principais referências dentro do pensamento acadêmico sobre a China. Não é? Na sequência, eu tenho a honra de passar a palavra ao senhor Yang Yaming. Por favor, embaixador. Obrigado. O prezado senhor
Arthur Ribeiro, ex-presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, o prezado professor Evandro Carvalho, coordenador do Núcleo de Estudos Brasil-China da Fundação Getúlio Vargas, Direito Rio, o prezado senhor Alfredo Nastari, o editor-geral da revista China Hoje, versão portuguesa, a prezada professora Karine Vasquez, e também a prezada senhora Wang Weixin, editora da revista China Hoje, e todos os senhores, senhoras que colaboraram com esta edição especial, caros amigos, bom dia a todos. Quero, antes de tudo, saudar a publicação desta edição especial, a governança da China sob a liderança de Xi Jinping, com análises e perspectivas de acadêmicos, estudiosos brasileiros. Agradeço a participação de todos os autores e os trabalhos pela equipe da China Hoje e do Núcleo de Estudos Brasil-China, da FGV, que tornaram possível este evento. Nos artigos apresentados, percebi suas reflexões profundas sobre a filosofia de governança do presidente Xi Jinping e seu entendimento perspicaz do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era. Isso ilustra a atenção, a apreciação e o reconhecimento de toda a sociedade brasileira tem pela experiência e a sabedoria do presidente Xi Jinping e do Partido Comunista da China na governança do país. Demonstra também o entusiasmo da comunidade acadêmica brasileira em promover o intercâmbio e o aprendizado mútuo entre a China e o Brasil, o que é motivo de grande encorajamento para mim. Daqui a 8 dias, o Partido Comunista da China vai comemorar seu centenário. Nesses 100 anos, o Partido Comunista da China tem unido e liderado o povo chinês a trilhar o caminho do socialismo com características chinesas e vem alcançando feitos extraordinários que impressionam o mundo. O pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era é uma inovação teórica do Partido Comunista da China em novas circunstâncias, ao englobar as principais ideias e estratégicas do partido e do Estado da China, em campos de reforma, desenvolvimento e estabilidade, políticas internas e externas, defesa nacional, bem como a gestão do partido, do Estado e das Forças Armadas da China. Apresenta uma série de conceitos, visões e conclusões de caráter inovador, orientador e estratégico. Trata-se de orientações ideológicas para o Partido Comunista da China na nova era, assim como uma contribuição que a China apresenta para promover a paz e o progresso da humanidade. Gostaria de aproveitar para compartilhar com os amigos brasileiros, no contexto de minha experiência,
de aprendizagem, 3 pontos mais distintivos do pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era. O primeiro é seguir uma filosofia centrada no novo. Antes de assumir a presidência, o senhor Xi Jinping tinha passado por décadas de trabalho e vivência nas bases. Portanto, é um líder que mantém estreitos laços com seu povo e um forte senso de responsabilidade. Enraizado no povo, ele frequentemente lembra que o nosso partido vem do povo, nasce para o povo e cresce por causa do povo. Assinala que a aspiração do povo por uma vida melhor é o nosso objetivo de trabalho. Diante de desafios formidáveis, como o enfrentamento à pandemia, o combate à pobreza, o desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a gestão do meio ambiente, o Partido Comunista da China, sempre com foco no povo, preserva a saúde e a dignidade de cada cidadão e conta com a aprovação e o firme apoio da população. O segundo ponto é explorar sempre a inovação com coerência. A razão fundamental do milagre chinês é a contínua inovação na prática e na teoria, sob a liderança do Partido Comunista da China, o que levou a um caminho correto e condizente com as condições nacionais da China. Ou seja, o caminho do socialismo com características chinesas. Esse caminho está enraizado no mineral legado cultural da China, no seu próprio percurso histórico e nas condições nacionais complexas. Mas, ao mesmo tempo, adapta-se e atualiza-se constantemente de acordo com os tempos e os novos conhecimentos. A China de hoje passa pela transformação social mais extensa e profunda da sua história. E o pensamento de Xi Jinping sobre o socialismo com características chinesas na nova era abriu um novo horizonte no desenvolvimento do marxismo na China contemporânea e do marxismo no século XXI. Atualmente, sob a orientação de uma nova filosofia de crescimento baseada em inovação, coordenação, sustentabilidade, abertura e compartilhamento, a China está promovendo o desenvolvimento coordenado e sustentável nas esferas econômica, política, cultural, social e ambiental. Trata-se de uma manifestação em novas práticas e nova síntese dos pensamentos de Xi Jinping sobre a governança nacional. O terceiro ponto é manter um compromisso com o bem de todo o mundo, construir uma comunidade de futuro compartilhado para a humanidade. É um conceito central do pensamento de Xi Jinping sobre a diplomacia. Ele se baseia no ideal da civilização chinesa de buscar a harmonia universal e transcende a limitada mentalidade da Guerra Fria e do jugo de Suma Zero. O conceito já foi consagrado na Constituição tanto do partido como da nação. Desde o lançamento da iniciativa da cooperação internacional Cinturão de Rota, mais de 7 anos atrás, pelo presidente Xi Jinping. Ao longo dos últimos 7 anos, a China já realizou um investimento de 136 bilhões de dólares americanos em países parceiros.
dando um novo ímpeto à conectividade global e à recuperação e crescimento da economia mundial. No âmbito da cooperação internacional no enfrentamento à pandemia, a China já forneceu mais de 350 milhões de doses de vacinas a toda a comunidade internacional, contribuindo para preservar a segurança de saúde pública global. Com o espírito de solidariedade e parceria, a China trabalha junto com os demais países do planeta para construir um mundo belo e limpo, com paz duradoura, segurança universal, prosperidade comum e abertura e também a inclusão. Senhoras e senhores, como assinalou o presidente Xi Jinping, a diversidade e a interação entre diferentes civilizações, sistemas sociais e vias de desenvolvimento podem dar um forte impulso ao progresso humano. Maiores países em desenvolvimento nos hemisférios oriental e ocidental, a China e o Brasil, definem suas vias de desenvolvimento e filosofias de governança, conforme seus respectivos solos históricos e culturais, mas partilham objetivos comuns em busca de prosperidade nacional e do bem-estar social. Diante novas conjunturas, torna-se ainda mais necessário para as duas partes intensificar a aprendizagem um com o outro e fortalecer a confiança mútua. Acredito que esta edição especial, cujo lançamento testemunhamos hoje, trará uma perspectiva diversificada para todos os leitores brasileiros que queiram compreender melhor a estratégia e a filosofia de governança do presidente Xi Jinping, bem como da China, do presente e do futuro. A publicação oferece também uma referência útil para melhorar um intercâmbio bilateral sobre a governança do Estado e promover o progresso da humanidade. A Embaixada da China no Brasil, e eu particularmente, estamos à sua disposição para manter um contato frequente e ouvir suas sugestões e recomendações para fortalecer o conhecimento e a amizade entre os nossos dois países. E também contamos com o seu apoio intelectual para promover o desenvolvimento sustentado das relações bilaterais. Uma vez mais, agradeço muito pela esta oportunidade e obrigado a todos. Obrigado, embaixador. É gratificante para nós sempre ter um diálogo direto com a representação da China no Brasil. Não é? Esse tipo de encontro é frutífero e acho que ajuda muito a consolidar as nossas relações de amizade. Eu gostaria de passar a palavra ao senhor Aldo Rebelo. Aldo é jornalista, não é? Nosso colega, foi deputado federal por 5 legislaturas, é ex-presidente da Câmara dos Deputados. Ele foi também ministro do Esporte, da Ciência e Tecnologia e da Defesa. Certamente é um velho amigo da China, conhecido de todos, a quem eu passo a palavra. Por favor, Aldo. Prezado embaixador Yang Yuanmin, embaixador da China no Brasil, prezada Karen, prezado Evandro Carvalho, prezada Graça, que está na China, minhas amigas e meus amigos. Ao ensejo de celebrar, festejar e cumprimentar os responsáveis pelo lançamento dessa publicação China Hoje, eu quero aqui também tecer breves apreciações sobre a importância das relações Brasil-China, não só
para o povo brasileiro, para o povo chinês, mas também para o mundo. Na passagem do século XVIII para o século XIX, a China ainda era a maior economia do mundo. Mas, nesse momento, projetou o seu poder com base numa inovação revolucionária, a máquina a vapor, o Império Britânico. E o Império Britânico impôs a sua dominação sobre o mundo com base nessa inovação da sua indústria, mas também com base nas canhoneiras a vapor. E a China foi especialmente vítima da expansão desse império, quando teve o país invadido, ocupado, e os portos chineses distribuídos entre grandes potências. O último deles, o de Hong Kong, só foi devolvido à China em 1997. Esse período, ao qual a China foi submetida a esse processo de dominação, teve a sua viragem a partir de 1949, quando o Partido Comunista Chinês dirigiu o processo revolucionário que retomou o controle da China sobre o seu território, sobre o seu destino e sobre o seu futuro. E a partir de 1949, então, a China conhece um outro caminho, o de reconstrução nacional, conhecendo várias etapas. Uma delas, muito importante, foi a decisão sobre as 4 grandes modernizações: a modernização da indústria, a modernização da agricultura, a modernização da ciência, da tecnologia e do conhecimento, e a modernização das Forças Armadas. A integração desses processos é o que deixa a China com esse status, com essa situação no mundo, de um país, no seu desenvolvimento científico, tecnológico, industrial, comercial, econômico, espacial. Em todos esses domínios, a China tem conhecido um processo de avanço muito rápido. Mas também a China é, ao mesmo tempo, não só o país que cria mais riqueza no mundo, mas o país também que mais distribui riqueza, que mais consegue tirar pobres da linha de pobreza, que mais consegue elevar a renda dos trabalhadores. Nenhum país do Ocidente, nenhum país capitalista, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, nenhum conseguiu elevar o padrão de vida material e espiritual dos seus trabalhadores como a China conseguiu alcançar a partir de 1949 e, principalmente, a partir da sua abertura e das 4 grandes modernizações. O Brasil tem a felicidade de ser um parceiro importante e contemporâneo da China. A partir de 1974, quando as nossas relações diplomáticas plenas foram reatadas, a partir da visita do presidente Sarney em 1988, quando celebramos com a China o mais importante tratado de cooperação científica e tecnológica do Brasil, e que permanece até hoje, que é a construção do satélite binacional. A fronteira da ciência e da tecnologia foi ocupada por esse acordo de cooperação que tem dado frutos e grandes resultados com a construção desses satélites, tanto para o Brasil quanto para a China. A visita do presidente Fernando Henrique Cardoso acentuou esse processo de cooperação iniciado pelo presidente Sarney. E com o governo do presidente Lula, nós tivemos, então, a parceria estratégica. Foi aí que a China passou a ser o primeiro parceiro do Brasil na Ásia e, em seguida, o primeiro parceiro comercial do Brasil no mundo. E essa cooperação está assentada em sólidos marcos institucionais, não apenas em acordos como esse da fabricação dos satélites. Está assentado na Comissão Binacional,
liderada no Brasil pelo vice-presidente da República e liderada na China pelo primeiro-ministro chinês. É esse marco institucional que tem dado estabilidade, sentido de permanência, sentido de continuidade às relações estratégicas entre o Brasil e a China, superando turbulências passageiras, turbulências momentâneas, fruto, muitas vezes, das incompreensões próprias das circunstâncias, das disputas políticas, ideológicas ou geopolíticas. Mas a minha expectativa é que as relações entre o Brasil e a China estão assentadas em fundações, em alicerces muito sólidos que não serão abalados por essas turbulências circunstanciais. Por quê? Porque as relações diplomáticas são multilaterais. A diplomacia entre o Brasil e a China não é apenas a diplomacia formal dos governos. Nós temos entre o Brasil e a China a diplomacia cultural, com a presença do Brasil e de estudantes intelectuais brasileiros que estão pesquisando na China, a abertura de cursos de licenciatura em português nas universidades chinesas, a presença do Instituto Confúcio no Brasil, que é uma experiência muito vitoriosa, em crescimento, que pode celebrar, inclusive, já um grande número de trabalhadores, de tradutores, de pesquisadores, que em mandarim e em português aproximam a China e o Brasil. Essa diplomacia, além da diplomacia comercial, da diplomacia científica e tecnológica, da diplomacia na área do comércio, nós temos também a diplomacia entre os estados e a China. É cada vez maior o número de estados brasileiros do Norte, do Nordeste, do Sul e do Sudeste que estabelecem também, por conta própria, as suas relações com a China. E não é apenas a diplomacia com os estados, é a diplomacia também com os municípios. Eu sei que o embaixador da China é convidado por muitas cidades, por muitos municípios que querem receber a sua visita e que querem aproximar os laços de amizade, de cooperação entre o Brasil e a China. Por essa razão, eu creio que o Brasil está plenamente inserido nos propósitos da liderança chinesa de ampliar com o mundo a estratégia do cinturão e da rota. O Brasil está plenamente inserido nesse processo porque uma aspiração indiscutível do Brasil é essa marcha para o oeste. O nosso futuro, o futuro da nossa cooperação está na Ásia. Nós vamos chegar aos portos do Pacífico, do Chile e do Peru. Esse é um objetivo nacional incontornável. E creio que esse é outro importante processo de cooperação na área de infraestrutura entre o Brasil e a China. E o Brasil tem hoje, na China, o seu principal parceiro no enfrentamento da pandemia. Foi com a China que nós produzimos o maior número de vacinas. É da China que nós adquirimos os insumos necessários para enfrentar a pandemia no Brasil. Então, minhas amigas e meus amigos, os laços são antigos, os laços são sólidos, os laços são profundos, os laços se afirmam em todos esses terrenos, no comercial, no cultural, no científico, no tecnológico e no econômico. E o Brasil pode oferecer à China, e a China pode oferecer ao Brasil, além da cooperação e da amizade, também uma referência para o mundo. A China e o Brasil não querem um mundo unipolar. A China e o Brasil não querem um mundo vivendo novamente confrontos de razões geopolíticas. O Brasil e a China precisam de um mundo pacífico, de um mundo cooperativo, de um mundo aberto. E embora sejam civilizações aparentemente tão diferentes, porque a China é uma civilização milenar, o Brasil é uma civilização mais recente, mas são civilizações que, apesar das suas diferenças, têm traços de unidade muito importantes. Primeiro, que são duas civilizações que nunca aspiraram a passar de suas fronteiras para exercer a dominação sobre nenhum outro país.
São duas civilizações sem tradições de hegemonias ou de hegemonismo territorial, econômico ou militar. Pelo contrário, o Brasil e a China sempre preservaram na sua tradição e na sua diplomacia a cooperação, e não a agressão ou a dominação. E acho que essa é uma tradição importante que o Brasil e a China podem apresentar para o mundo. Essa cooperação diplomática, esse exemplo geopolítico, pode arrefecer, reduzir o coeficiente de atrito e as energias negativas que, infelizmente, permeiam as relações internacionais nos dias de hoje. Portanto, mais uma vez, parabéns pela iniciativa da revista. Eu sei que ela será uma referência, não apenas na diplomacia, no comércio, na cultura, no esporte também, em todas as esferas e em todos os domínios, para que o Brasil e a China continuem a se ajudar mutuamente e a ajudar o mundo a encontrar um caminho de prosperidade, de redução das desigualdades entre as pessoas e entre as nações, e também um mundo de paz. Um abraço e parabéns. Muito obrigado, ministro, pelas sábias palavras. Realmente são muito incisivas e provocam nossa reflexão, né? Particularmente, eu sempre repito uma frase que o senhor disse, de que a quem interessa o mundo unipolar, né? Isso é da maior seriedade. Bom, vamos ouvir agora a pesquisadora Karen Vasques, uma das 22 autoras que colaboraram para tornar realidade esta edição. A Karen é pesquisadora da Universidade de Fudan, reitora assistente da UP Jindal Global University e consultora sênior das Nações Unidas. Ela escreveu para nós um excelente artigo sobre descarbonização da China e seu impacto nos fluxos de investimento e comércio. Professora Karen, por favor, com a palavra. Obrigada, Alfredo. Obrigada, Evandro, embaixador Wang Yamin, ministro Aldo Rebelo, todos que nos assistem hoje, Tadia Hao. A palavra hoje, para mim, é celebrar. E celebrar não só os 100 anos da fundação do Partido Comunista da China e de um país que hoje lidera a tecnologia de ponta, que manda astronautas ao espaço, que erradica a pobreza extrema e que pratica liderança com harmonia, mas também celebrar o diálogo, palavra tantas vezes esquecida hoje e que só é possível graças a uma comunidade cada vez maior de pessoas que se dedicam a entender, a debater, a traduzir a China para a nossa realidade no Brasil. E essa comunidade é feita de nomes consolidados, como o do professor Evandro, como o do professor Célio Iratuca, Renato Bauman, Lia Jabur, que contribuíram para essa edição especial, de mulheres incríveis como a Cláudia Trevisan, a Larissa Barros, Tatiana Prazeres, Tatiana Rosito, que tão bem transitam entre o jornalismo, a academia, o governo, o empresariado, e que nos convidam a pensar as relações entre o Brasil e a China desde um novo patamar. E também de jovens, como Igor Patrick, como a Lívia Machado, Melissa Cambuí, e a equipe do Observa China, e tantos outros nomes que estão fazendo e que estão sendo notícia. E é justamente entender e traduzir a China para a nossa realidade no Brasil o que a gente precisa focar cada vez mais daqui para frente. Quando a gente fala em relações com a China no Brasil hoje, geralmente a gente fala em dois tempos. O primeiro é o tempo das relações econômicas, das relações comerciais e políticas que operam no curto prazo. E o segundo tempo é o que eu costumo chamar de o tempo estratégico, em que essas diferentes dimensões traduzem os objetivos de longo prazo de cada um dos países e que convergem naqueles que são comuns a ambos e que têm potencial de transformação. O Brasil hoje, ele celebra recordes, atrás de recordes nas exportações de commodities agrícolas, óleo, de minerais para a China. E, em certa medida, foi o que garantiu os excelentes resultados da nossa balança comercial e que evitou um colapso ainda maior da nossa economia durante o período da pandemia. Mas a gente também sabe que esse boom das commodities
é insustentável no longo prazo e que, olhando para a nossa própria história, esse modelo agroexportador ele criou dependências estruturais que nos mantêm até hoje presos na armadilha da renda média. Contraditoriamente, esse diálogo ainda é incipiente no Brasil. Essa discussão sobre como aproveitar a nossa relação com a China para resolver alguns dos gargalos estruturais precisa seguir de forma mais consistente, mais adensada, da mesma maneira que a China lidou com essas mesmas questões no passado. Outro ponto importante, e que ainda é pouco discutido no Brasil, é como aproveitar as oportunidades que a China do futuro tem a nos oferecer. No final do ano passado, Xi Jinping prometeu zerar as emissões de dióxido de carbono da China até 2060. Até agora, o debate público tem focado principalmente a capacidade da China em implementar esse compromisso. Mas a pergunta que ainda não foi feita é: e se a China cumprir essa meta? Como que isso afetará os fluxos globais de comércio e de investimento em energia? Essas são perguntas que não podem esperar, porque se os países quiserem aproveitar essas oportunidades para criar novas frentes de comércio, novas frentes de investimento, eles vão ter que começar a se preparar desde já. E esse é um pouco do tema que eu discuto no artigo para a revista, para a edição especial da revista China Hoje, o quanto que uma forte contração na demanda da China por carvão, gás, petróleo, pode representar um ponto de inflexão nos mercados de combustíveis fósseis e na transição energética global, e que vai beneficiar mais os países que são mais capazes de fazer a transição para uma economia sustentável. O Brasil pode tanto aproveitar essas oportunidades, quanto mitigar os riscos de uma economia, de uma China zero em carbono. E esse debate precisa começar, e é a contribuição que eu espero que o artigo dê para lançar essa discussão e adensar essa discussão, entre outras tantas, no Brasil. Estamos nos primeiros dias de um novo capítulo nas relações entre o Brasil e a China, um capítulo calcado em uma estratégia para crescer, para diversificar e, principalmente, transformar a presença da China no Brasil e a presença do Brasil na China. A edição especial da revista China Hoje é uma importante contribuição, não só nesse processo de construção, mas também de celebração. Muito obrigada. Obrigado você pelas suas palavras, Karen. Bom, vamos agora ouvir comentários do professor de Economia Política Internacional da Unesp, Marcos Cordeiro Pires, que também é coordenador do Instituto de Estudos Econômicos da mesma universidade. Marcos escreveu um artigo sobre as conquistas e contradições do desenvolvimento na China. Marcos, obrigado pela sua participação, pela sua presença. A palavra está com você, por favor. Olá, bom dia. Gostaria de cumprimentar o embaixador Wang Yanmin, cumprimentar o deputado ex-ministro Aldo Rebelo, cumprimentar meus colegas Karen e Evandro, também Graça do China Hoje, e os demais colegas que ainda vão falar na sequência. É um prazer muito grande estar aqui, justamente por conta de um momento especial, que é o aniversário de 100 anos do Partido Comunista da China. Porque ao longo desse período, né, desses 100 anos, a gente tem verificado muitas conquistas, né, alguns retrocessos, mas fundamentalmente algo bastante importante. Eu digo isso porque quando nós olhamos a história, ou quando a gente olha o mundo, a gente tem alguns poucos, né? Acho talvez, como diria o camarada Mao Tse-tung, né? A China tem alguns poucos, né? E dentre esses poucos, né, a China é um dos poucos países do mundo que tem um passado associado a uma das grandes civilizações da história, mas que apenas a China pode se orgulhar de ter mais de 4.000 anos de continuidade. Poucos países da Ásia e da África, que estavam sob domínio do imperialismo europeu, conseguiram reconquistar seu status de grande potência como no passado. Entre esses poucos está a China. Poucos países conseguiram superar o atraso científico e tecnológico e se equiparar às maiores potências mundiais. Em 1949, após 100 anos de humilhação,
apenas 20% da população da China era alfabetizada e tinha apenas alguns milhares de cientistas. Hoje, a China é o país que mais forma gente em engenharia, matemática, ciências e tecnologia da informação. Essa conquista, do ponto de vista da educação, da formação do povo, permitiu que a China se tornasse a segunda maior economia do mundo, né, e o maior exportador e importador. Poucos países em desenvolvimento, com seus próprios esforços, conseguiram construir um sofisticado sistema de defesa e um programa aeroespacial. A China, em 2020, foi o primeiro país a pousar uma sonda do lado oculto da Lua, da mesma forma que nesse ano conseguiu pousar, né, e tirar uma série de imagens com um robô no solo de Marte. Poucos países, né, que também viveram sob o jugo do imperialismo conseguiram desenvolver tecnologia, como no caso a tecnologia de 5G, em que a China é líder, e também nas patentes de inteligência artificial. A China lidera o setor de trens de alta velocidade. A primeira vez que eu fui à China foi em 2007, não tinha nenhum quilômetro de trens de alta velocidade. E hoje tem mais de 30 mil num curto espaço de tempo. Então, dentre outros poucos da China, poucos países que sofreram com o imperialismo e colonialismo conseguiram organizar estratégias para eliminar a pobreza extrema. A fome é uma ferida aberta na maioria dos países em desenvolvimento da Ásia, África e América Latina, e, infelizmente, inclusive o Brasil dos dias de hoje. Mas, em 2020, a China conseguiu erradicar a fome e a pobreza extrema, né, após esse trajeto de mais de 70 anos de experiência da República Popular da China. E isso é um feito muito importante, eu acho que uma das mais notáveis conquistas da história da humanidade, a erradicação da pobreza. Em todo o mundo, milhões de pessoas morreram de Covid. Muitos países desenvolvidos sofreram uma queda acentuada no seu PIB por causa da pandemia e ainda enfrentam bloqueios para atuar plenamente. A China, o primeiro país a ser duramente atingido pelo vírus, conseguiu conter grande parte dos casos de infecção, tem uma baixa taxa de mortalidade, apenas de 3 por milhão, e reorganizou sua economia, sendo o único país do G20 a crescer no ano passado. Desenvolveu vacinas que estão ajudando dezenas de países no mundo a superar a pandemia, principalmente o Brasil, até aqui por meio da Coronavac e da produção de IFA para a AstraZeneca. Enquanto o egoísmo nacional está aumentando em todo o mundo, a China se tornou o principal fornecedor de insumos e vacinas para conter o coronavírus. Pois bem, né, quando a gente comemora 100 anos, né, do aniversário de existência do Partido Comunista da China, a gente poderia procurar as razões para o sucesso, né, da China, tal como elencamos. E a gente encontra duas respostas fundamentais. Em primeiro lugar, a determinação e a resiliência do povo chinês. Um povo, né, bastante determinado, né? Mas, em segundo lugar, essa determinação e resiliência, ela é liderada pelo Partido Comunista da China e por sua enorme capacidade organizacional, capacidade de mobilização, que distingue, né, a China, né, o governo da China, a sociedade da China, no mundo como um todo. Então, agradeço muito a oportunidade de falar no lançamento do número da revista China Hoje, cumprimentar também o Alfredo Nastari, o organizador, e os outros colegas que vão falar. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos a sua colaboração, Marcos, foi fundamental. Bom, vamos ouvir agora a Clarita Maia, advogada, doutora em Direito pela Universidade de São Paulo e em Direito e Inovação pela Universidade de Berkeley, que escreveu sobre inovação tecnológica na China. Por favor, Clarita, a palavra é sua. Bom dia a todos, embaixador Ian Huamin, ministro Aldo Rebelo, doutor Evandro de Carvalho, doutora Karen Costa Vasquez, doutor Alfredo Nastari, meus queridos amigos.
Meu artigo tratou da cooperação tecnológica sob o signo da filosofia de Xi Jinping do novo desenvolvimento, mas minha intervenção começará tratando de diálogo para terminar em cooperação técnica, tecnológica e diálogo jurídico. Há uma frase de Baruch Spinoza a qual tenho especial afeição. Só faz sentido aquilo que é sentido. Ela nos convida a uma imersão verdadeira, até emocional, em nossos objetos de análise. Ela nos convida também, nos exige sobre o ônus da estereotipização e o bônus da profundidade e da compreensão, um exercício muito profundo de empatia, de contextualização, de reconhecimento da alteridade. Embaixador Amin, na mitologia grega, o ser que media o outro pelas próprias dimensões e que categoricamente e brutalmente forçava-o ao seu próprio padrão de grandeza se chamava Procusto. Era tido por um bandido e também um monstro, cortava a cabeça, os pés, os membros de quem excedia ao tamanho de sua cama e esticava-os, se fossem pequenos, já que a sua cama era o metro do tolerável. Além de tudo, era um enganador e um hipócrita, porque quando encontrava alguém que cabia perfeitamente nesse leito maldito, a famosa cama de Procusto, buscava outra, que estava escondida, e que tinha outras medidas que não as próprias. Assim ninguém cabia, porque o sabor da vida de Procusto, o seu vício, era demonstrar que o outro simplesmente não era suficiente. Essa é a epítome da intolerância, inclusive civilizacional, que para os muitos racionais gregos só poderia pertencer àquela sorte de impulsos animalescos humanos que tornavam o homem menos homem, porque menos racional, menos dono de si mesmo no exercício do seu intelecto. Temos observado muitos Procustos dilacerando integridades. Queridos ouvintes, a comemoração ao centenário do Partido Comunista da China é mais uma oportunidade e mais um convite ao Brasil, que sempre se jactou por ser um país receptivo e desemaranhado dos conflitos civilizacionais do antigo continente, a de fato ter abertura cognitiva, sair do seu ensimesmamento cultural e político e compreender a trajetória de um parceiro diplomático que não precisa ser a nossa cópia, basta ser um complemento. É disso que tratam as relações humanas, é disso que tratam as relações internacionais. Meus amigos internacionalistas, os princípios constitucionais regentes das relações internacionais deveriam bastar para que nós compreendêssemos e aceitássemos que a comunidade das nações é vasta em suas experiências e expressões. Falo da não intervenção, da igualdade entre os povos, da cooperação para o progresso da humanidade. O Partido Comunista foi a resposta às intervenções internacionais em solo chinês, maculando sua soberania, maculando sua dignidade, a dignidade de uma sociedade e de uma cultura forte e milenar. Foi um recobrar de dignidade nacional, foi uma manifestação de que não se aceitariam mais as humilhações civilizacionais, o desrespeito à sua soberania impostas por países como Estados Unidos, Reino Unido, vários países europeus, Japão e tantos outros que não foram exatamente cordiais com a China. E em pouco tempo, desde a abertura e modernização, como dito pelo professor Evandro Menezes, o PCC ofereceu ao mundo lições de internacionalismo, cosmopolitismo, modernização jurídica e atualização, a tal ponto que a Universidade de Berkeley, Estados Unidos, uma das mais importantes do mundo, a Faculdade do Vale do Silício, mantém grupo de estudos sobre propriedade intelectual chinesa e asiática. Não se coloca como padrão, como Procusto, mas como também um aprendiz. E da experiência chinesa tem proposto reformas legislativas no mundo, incluindo, contraintuitivamente, nos Estados Unidos. Que a sociedade, a academia, as elites políticas nacionais tenham a humildade de verdadeiramente estudar a China, e não a de reproduzir a existência trágica e deformadora de Procusto, ou conceitos risivelmente superficiais. Essa é a marcha do atraso, a marcha ré. Temos urgência em seguir em frente. Se em 1988 o presidente Sarney, clarividente, propôs parceria estratégica a Xi Deng Xiaoping, já deveríamos estar em um outro estágio. O presidente Sarney demonstrou que a pauta da cooperação é suprapartidária e é instruída por uma visão de Estado. Eu gostaria de congratular a China Today, a Embaixada da China e ao Dr. Evandro, grande acadêmico e fomentador da sinologia no Brasil, pelo engajamento em trazer maior diálogo real entre os nossos povos. Muito obrigada a todos. Muito obrigado você, Clarita, pelas suas palavras. Vamos passar agora
para o José Ricardo. José Ricardo dos Santos Luz Júnior, advogado, CEO do Grupo Lead China e pesquisador do Grupo de Estudos dos BRICS, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O José Ricardo tem MBA pela Universidade de Pequim e escreveu um belo texto sobre a força que move a China. Por favor, José Ricardo, você está com a palavra. O microfone está apagado. Muito obrigado, Alfredo, pela oportunidade, também ao professor Evandro, que muito tem desenvolvido essa frente, essa relação com a China, excelentíssimo embaixador Yan Wenmin, excelentíssimo senhor ministro Aldo Rebelo, também a professora Karen e todos os meus colegas que hoje estão presentes nessa importante iniciativa. A iniciativa da revista China Hoje é uma provocação para alertar a todos aqui brasileiros, né, com esses 22 artigos hoje escritos, sobre a importância que a China tem no desenvolvimento do nosso país, né, nessa relação profícua, uma relação que em agosto desse corrente ano de 2021 completará 47 anos, uma parceria estratégica bilateral. O enfoque do meu artigo foi de alertar sobre as políticas de desenvolvimento que a China tem implementado com muito êxito, né, nesses 100 anos da fundação do Partido Comunista Chinês. A China tem uma política que até 2035 tem uma possibilidade de construção de 700 mil quilômetros nos seus modais de transportes, uma rede em que chegará até 2035 em 200 mil quilômetros em malha ferroviária, 460 mil quilômetros em rodovias, 400 aeroportos civis. É uma experiência muito importante, inclusive para pensarmos numa intensificação do diálogo construtivo que está sendo criado com o Brasil. A China é o maior parceiro comercial, o maior parceiro bilateral do Brasil. O primeiro país na América Latina a atingir a cifra de 100 bilhões de dólares em importação e exportação foi o Brasil, né? O Brasil, ele recebeu há 20 anos 80 bilhões de dólares em investimento estrangeiro direto chinês. É uma relação profícua, uma relação ganha-ganha, e não há dúvidas de que a China, nesse objetivo de construir uma comunidade de futuro compartilhado com toda a humanidade, tem um objetivo de trazer o Brasil e de intensificarmos essa relação. Uma relação que hoje eu congratulo, que eu parabenizo, uma relação que precisa ser tomada com muito carinho, com muita atenção, e não tenho dúvidas de que a China é um grande parceiro e um aliado ao nosso país. Nessa era Xi Jinping, né, na construção de um sonho chinês, uma governança e uma cooperação ganha-ganha, temos a China aí como um grande parceiro. Então, eu termino aqui agradecendo por essa oportunidade, incentivada e fomentada pelo professor Evandro de Carvalho, que hoje está aqui presente, com todos os demais colegas que participam dessa iniciativa da China Hoje, e dizer que o Brasil ele tem muito a ganhar com essa relação. Muito obrigado. Obrigado você, José Ricardo. José Ricardo é um antigo parceiro nosso aqui no nosso desafio de divulgar a China do Brasil. Bom, eu queria finalizar, então, agora com a intervenção da Thaís Bahia. A Thaís Bahia é doutoranda em desenvolvimento da educação na Universidade de Pequim, e ela escreveu para nós um texto sobre os pilares e a importância da educação da educação no desenvolvimento da China. Ela coloca a educação como um dos principais pilares do desenvolvimento chinês. Thaís, por favor, a palavra está com você. Bom dia a todos, a cada um dos panelistas, organizadores e a todos que estão nos assistindo agora. Bom dia e boa noite.
Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los pelas falas e pela iniciativa, e também agradecer pelo convite, em especial ao professor Evandro Carvalho. É uma honra poder compartilhar minha experiência e impressões na edição especial da revista China Hoje, uma revista que vem contribuindo significativamente para o estreitamento das relações entre o Brasil e a China. Nesse sentido, eu não poderia deixar de ressaltar a importância de trabalharmos em conjunto para fortalecer essas relações, que se fazem fundamentais para o desenvolvimento social e econômico do nosso país. Quando nós falamos em relações Brasil-China, é preciso destacar que não estamos nos referindo apenas a relações comerciais, mas também a relações de troca no âmbito cultural, social e também, por que não, em termos educacionais. Quando nós observamos e analisamos de perto o fenômeno econômico chinês, existe um fator crucial que não pode, de forma alguma, ser ignorado, que é a educação, colocada no centro desse planejamento que visa ao desenvolvimento nacional chinês. Como eu trato no meu artigo, a China ela apresenta um modelo de governança social com alicerces na colaboração, na participação e interesses em comum, com um projeto muito claro voltado para posicionar o país em um lugar de liderança global, focando na inovação científica e na inteligência artificial. Os chineses já entenderam que o novo petróleo dos tempos pós-modernos são os dados. É muito clara a compreensão do governo chinês de que a prosperidade econômica requer conhecimento, inovação e, principalmente, força de trabalho inventiva. Nesse contexto, a educação é ferramenta de transformação não apenas do indivíduo, mas também um patamar socioeconômico e geopolítico. Ela tem papel decisivo tanto na qualificação da mão de obra de mercados essenciais, quanto na criação de futuras lideranças. Portanto, principalmente diante de tudo que nós estamos vivendo nos dias de hoje, me parece indiscutível que nós temos muito que aprender com nossos parceiros chineses, que priorizam a ciência e a educação para guiar o seu povo no caminho do avanço, independente de qualquer posicionamento político ou crença religiosa. Por isso, iniciativas como o evento de hoje se fazem tão importantes. Nós temos inúmeros especialistas aqui dispostos a compartilhar suas experiências, a se tornar o fenômeno na China cada vez mais compreensível para os brasileiros e que, assim, nós possamos nos tornar cada vez mais aptos a multiplicar oportunidades e inserção das nossas relações. E, para isso, o caminho sempre será o da informação, dos dados e da educação. É disso que qualquer país precisa para andar para frente. Obrigada. Seu áudio, Alfredo, Final. está mutado agora. Estão me ouvindo? Sim. Vamos lá. Bom, nós estamos chegando ao nosso final e eu queria, antes de mais nada, agradecer a presença de todos, em especial do embaixador Yan Weming, do Aldo Rebelo, do professor Evandro Carvalho, do Marcos Cordeiro. Eu fiz aqui uma segmentação dos meus agradecimentos para agradecer, em especial, as mulheres que participaram desta live e que participaram da edição. Aqui elas foram representadas pela Karen Vasques, pela Clarita Maia, pela Thaís Bahia e pela Graça Wei, da nossa redação lá de Pequim, né? Queria agradecer também aos demais colegas da redação de Pequim. Bom, eu deixo um lembrete final, que acho que é desnecessário, porque o lettering ficou rodando o tempo inteiro, que a edição digital está disponível no nosso Clube do Leitor, no site www.chinahoje.net. Obrigado pela atenção de todos e boa leitura. Muito obrigado.